Tá bom. Tem várias coisas que eu queria trazer hoje para vocês. E esse livro ele é tão rico, é tanta coisa boa. E eu quero falar um pouquinho a respeito das doenças autoimunes. Se vocês conhecem alguém, se vocês já passaram por isso, quem nunca passou por algumas doenças que a gente nem sabe que são, né, na verdade. Eu até listei algumas aqui para não esquecer. Por exemplo, alergia, psoríase, dermatite atópica. Isso é uma doença autoimune. Fibromialgia. Pessoa que tem dor, tá sempre com dor, tá sempre com uma dor ou outra, tá sempre tendo que tomar remédio para dor, dor e dor e dor. Lúpus. Artrite reumatoide, fadiga crônica, sabe aquelas pessoas que estão sempre exaustas, estão sempre reclamando do cansaço. Esclerose múltipla também. Então tem um monte, tem mais de 100 doenças autoimunes. E o interessante é que 80% das pessoas que têm doença autoimune são mulheres. Não sei se vocês sabiam disso. E tem algumas características que essas pessoas apresentam. Como, por exemplo, você vê, a doença autoimune, aquela que deveria proteger o nosso corpo, ela ataca o nosso corpo. Então, é como se fosse um autoataque. Por que será esse autoataque? Tem algumas características que a gente observa nessas pessoas que desenvolvem as doenças autoimunes, que são tendência a colocar o problema dos outros à frente dos delas. Então, ela esquece. O que é isso? É uma distração. É como se eu estivesse muito bem obrigada e eu fico querendo consertar a vida de todo mundo. Fico querendo fazer o floral para A, para B, para C, levo a óleo essencial, dou de presente, coloco na boca o floral, vou lá, faço o reiki. E a minha casa, que eu tenho que cuidar, está de cabeça para baixo. Mas eu sou forte. Me ensinaram que ser boa é fazer isso. É se doar, se doar, se doar. É empatia, empatia, doação. É quando eu puder. Quando eu tiver condições. Enquanto eu não conseguir cuidar da minha casa, se eu for cuidar da vida do outro, eu estou atrapalhando a minha vida. Então, além de ter um estado, eu vou falar nessa palavra que eu acho meio danada, porque a gente ouve, assim como a gente ouve raiva, a gente ouve essa palavra, acha meio ruim, mas é uma arrogância a gente achar que nós temos algo de melhor que o outro, mais potente que o outro, a ponto de eu conseguir fazer algo pelo outro que ele mesmo não consegue fazer. Então, eu me colocar num patamar de arrogância. Claro que quando eu faço isso, eu não tenho essa consciência, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. É o herói aí que sai fazendo tudo por todos. Sempre colocando em primeiro lugar as emoções, os sentimentos e as questões difíceis do outro. Então, essas pessoas têm uma porta aberta para esse tipo de doença. Inclusive, diabetes, né? É uma doença que ataca o físico. Outra tendência dessas pessoas é identificar compromissos e responsabilidade ao invés de suas necessidades. Pessoas de lábios finos, dentro da fisionomia, que está sempre
com uma responsabilidade correndo atrás, assim. Está sempre colocando os deveres em primeiro lugar. Os prazeres não precisa. São os deveres, os deveres, os deveres. Pessoas que se cobram o tempo inteiro. São pessoas que estão também com essa porta aberta. Outra tendência, eu não sei se vocês sabem o significado de simpatia. A simpatia, que a gente acha tão positivo nas pessoas e a gente elogia quando uma pessoa é simpática, a simpatia é uma tendência a pessoas que querem agradar os outros. Então, não é coerência. Lembram que a gente está estudando sobre a coerência entre mente e coração? A simpatia não é coerente, porque aquilo que eu estou fazendo, a minha ação, não é a mesma que está dentro de mim. Internamente, eu estou fazendo as coisas para agradar os outros. É o agrímone dos florais, né? É aquele que está sempre rindo, que está sempre disposto, é uma boa plateia, mas, em compensação, ela não consegue lidar com as suas raivas negativas e também não consegue usar a energia da raiva positivamente, porque a raiva ela tem uma energia que é muito útil. Então, a raiva ela serve para quê? Para colocar limite. Por que essas pessoas têm problema com pele? Porque a pele é o limite entre o corpo e o mundo. Então, quando eu não consigo colocar limite, eu começo a atacar a minha pele. E aí vem a coceira desesperada nas dermatites atópicas, nas psoríases, que vai escamando a pele. Por quê? Porque eu quero arrancar ali, eu quero, com as unhas, eu quero arrancar aquela dor que eu estou demonstrando ali na minha pele. Então, é um autoataque também, de pessoas que não conseguem colocar limite. Vocês percebam na vida de vocês assim, quantas vezes no dia vocês são desafiadas a se posicionar. Se posicionar não é brigar, não é levantar a voz, não é botar o dedo na cara. Se posicionar é simplesmente se preservar. Colocar limite. Dizer um não bendito é posicionamento. Dizer um não bendito, ele é amoroso. Porque eu estou cuidando daquilo que eu vim para cuidar, que sou eu. Então, esse tipo de energia da raiva a gente precisa trabalhar. E isso aí, quando a pessoa precisa trabalhar esse tipo de energia, ela passa por diversos desafios no mesmo dia. No mesmo dia. Que ela precisa falar. Ela precisa falar com gentileza, mas precisa falar. Ela não pode baixar a cabeça, porque é uma porta escancarada para doenças autoimunes. Já que ela não consegue se posicionar, ela se ataca, e se ataca, e se ataca, e remói, e remói. É dor. O resultado é dor. E aí, quando não está atento a isso, começa o negócio a se espalhar, até que pode chegar numa fibromialgia. E aquelas doenças de estresse por trabalho, né? Essa fadiga crônica, a pessoa está sempre cansada. Tudo isso é por não saber se posicionar, não saber dizer não. Quando as coisas vêm para nós e nos exigem um posicionamento, a gente tem que respirar e responder. Sem dúvida nenhuma. As primeiras vezes, parece que vocês estão fazendo uma coisa errada respondendo. Mas depois vocês vão se dando conta que não. Que é uma defesa. E que se alguém ali no mundo externo, né, achar qualquer coisa,
esse problema é dela com ela mesma, ela que tem que trabalhar, não vocês. O problema não é mais de vocês. O nosso problema é até a página 2. O que o outro vai fazer com aquilo não é mais problema nosso. E mais uma tendência também que ela tem é acreditar, e também essa tendência ela é um reforço da anterior, que é acreditar que o sentimento do outro, que o problema do outro é problema dela, é responsabilidade dela. Então, o que o outro sente ou sofre é problema dela. Então, essas 4 coisas, assim, levam a pessoa a se afastar de quem ela é. Porque o ser que nós somos é um pedacinho de Deus, é um ser perfeito, e pode se posicionar. E é engraçado que essa simpatia, né? Essa simpatia que a gente fala, assim, que as pessoas até estranham. Ah, como assim? Eu não posso ser simpático? Não, pode ser agradável, mas a simpatia me leva a fazer o que o outro quer que eu faça. Então, eu esqueço, eu me abandono. Resumindo, todo esse pacote de tendências aí de pessoas que acabam somatizando uma doença autoimune é o abandono de si mesmo. A grosso modo, é o abandono de si mesmo. E aí, o que acontece? Por que 80% mais ou menos das mulheres é que tem esse problema? Porque as mulheres têm uma história, né, de submissão, uma história de agradar o outro. Primeiro querendo agradar os pais a todo pano, né? E depois querendo agradar o relacionamento, depois querendo agradar os filhos, passa ali segurando a sombrinha para os filhos. Então, a gente tem que quebrar esse padrão. A gente pode fazer tudo, tudo, sem passar por cima de nós mesmos, sem nos abandonar. Percebam quando vocês tiverem uma dor, percebam, assim, no momento em que a dor chegou, o que eu fiz que eu não queria fazer? O que o meu corpo está reagindo, me trazendo esse incômodo? Então, é através de vocês que vocês vão observando esse tipo de padrão. Alguma questão que vocês querem colocar a respeito disso, de doença autoimune? Outra coisa também, esse estresse constante do abandono de mim mesma, esse estresse constante, ele envenena o meu corpo. Eu fico fazendo eu entro num círculo vicioso que eu estou sempre precisando desse veneno, porque eu estou viciada nele, eu estou viciada nos hormônios do estresse. Então, eu provoco situações na minha vida em que eu vou sofrer para que eu consiga tomar um pouco desse veneno que eu preciso. Por isso que por que a gente trabalha tanto a presença? Por que a presença é uma das coisas mais importantes? E através da meditação, dessa prática de meditação, eu vou desenvolvendo cada vez mais a presença. É automático isso. Por isso a meditação é tão importante. Porque esses momentos que eu fico respirando ali na meditação, eu estou trazendo a presença para ser trabalhada, né? E aí, no meu dia a dia, quanto mais eu faço isso, mais eu consigo, cada vez que vem aquela questão na minha frente, eu consigo chamar mais rápido a presença.
através da respiração. Ah, mas eu não consegui, eu reagi, como a Mirna estava trazendo para nós. Eu tive uma birra ali, reagi, e aí depois fiquei gripada. Não tem problema, os primeiros passos são assim mesmo. E aí a gente fica doente, e a gente não se dá conta, a gente está com a mente fechada ali no nosso umbigo e no nosso probleminha e tal. E aí depois a gente vai para casa, e aí a gente começa a respirar, e aí tem um momento de lucidez que a gente pensa assim, puxa vida, mas olha o que eu fiz. E agora, como que eu vou desfazer? Reconhecendo. Se eu reconheço, eu estou automaticamente desfazendo. Eu não preciso pegar o telefone para entrar em contato com ninguém para desfazer coisa nenhuma. Nada disso, nada disso. Nos estudos mais aprofundados que a gente faz nas quintas, a gente entende por quê. Não tem que pegar e ir para trás para tentar consertar nada. O fato de eu ter me dado conta, não importa se foi um dia, 2, 3, uma semana, um mês, desfaz automaticamente. E aí eu respiro feliz, alegre e vou para frente. Isso é muito importante, muito, 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 muito. Porque é um dos pilares também que a gente aprende os valores de afastamento e os valores de aproximação. Valores de aproximação, valores de afastamento. Vamos lá, vamos ver se a gente aprende mais uma coisinha. Valores de afastamento. Eu quero umas mudanças na minha vida. Não quero mais que XYZ aconteçam mais na minha vida. Eu quero quebrar esse padrão. Então, eu vou indo em direção ao futuro, digamos que o futuro esteja aqui. Eu vou indo em direção ao futuro, só que eu vou indo com o meu corpo, mas a minha mente está olhando para trás, para o passado. E aí eu estou conjecturando assim, nunca mais eu quero repetir isso que eu fiz hoje. Eu não quero encontrar essas pessoas na minha vida mais. Eu estou andando para o futuro, mas a minha mente está lá atrás. Porque andar para o futuro a gente vai andar, né? A tendência é a gente ir andando para frente. Mas a mente está lá atrás, nas coisas que eu não quero. Então, esses são valores de afastamento. Quanto mais eu não quero, mais eu me afasto daquilo que eu quero. Quanto mais a minha mente está no eu não quero mais, eu nunca mais, Deus me livre, que isso nunca mais me aconteça. Eu estou num trabalho, aí do nada eu quebrei, perdi tudo. Aí eu vou para um outro trabalho e consigo me recuperar. Aí eu olho para aquilo e digo, meu Deus, nunca mais isso me aconteça. Como é que eu posso fazer para que isso nunca mais me aconteça? Eu estou olhando lá para aquele problema que eu tive lá no passado. O que vai acontecer? O meu foco está lá, naquilo que me doeu. Aonde eu boto meu foco, eu boto minha energia. Aonde eu boto minha energia, aquilo cresce. Vai me alcançar em algum momento de novo. Eu vou falir mais uma vez. Esses são valores de afastamento. Eu estou indo para o futuro, só que eu estou com a minha mente lá no passado. Só dizendo o que eu não quero. Valores de aproximação. Eu estou indo em direção ao futuro, olhando para o futuro. Esse é o trabalho que o Joe Dispenza fala. A gente não vai fazer uma meditação e vai ficar repetindo palavras como, por exemplo, que eu nunca mais faça tal coisa, eu não quero mais tal coisa, Deus me livre que isso aconteça de novo, eu não quero mais enxergar essas pessoas, eu não quero mais esse tipo de relacionamento.
Isso a gente não faz numa meditação. O que a gente faz? O que eu quero. Não só o que eu quero, como se já estivesse aqui. Porque, na verdade, ele já está aqui. Mas, como a gente tem muita dor e sofrimento e culpa e tudo que vocês podem imaginar de coisas ruins que vêm do ego, eu acredito que não. Eu duvido. Eu não confio. Eu confio que sempre vai ser um problema na minha vida por causa das crenças que foram colocando em mim uma vida inteira. E depois eu mesma fui alimentando e fui fazendo cada vez mais a tragédia toda da minha vida. Então, alguma de vocês tem dúvida, por exemplo, qualquer duvidazinha, tá? Levantem a mão e perguntem, e se coloquem. Nunca esqueçam que a vulnerabilidade é contrária ao ego. Quanto mais eu me exponho, menos o ego está ali, presente. Então, assim, quem de vocês, por exemplo, ainda acha que o problema não é nosso? Vocês têm dúvida de que tudo é sobre nós? Não? Então, sempre que vocês forem colocar o outro, qualquer outro, trazer para o assunto, lembrem que o outro não tem nada que ver com coisa nenhuma. É sempre nós, é sempre sobre nós. Pode falar, Rita. Abre o teu áudio, querida. Na meditação, a gente é ensinada a falar do futuro como se ele já estivesse acontecendo, né? Então, a gente faz esse exercício, mas eu me pego, depois da meditação, preocupada que eu não estou vendo. Assim, a gente sabe que não é assim que tem que fazer, mas acaba que, ai, meu Deus, olha, eu estou falando, agradecendo o que está acontecendo e tal, mas ainda não está acontecendo. Então, como é que para não ficar assim uma coisa meio fake, sabe? Como é que a gente age nesse sentido? Rita, esse é o maior dos problemas. É o maior dos problemas. Porque assim, ó, o corpo ele está acostumado com a dor e sofrimento e é muito fácil a gente se convencer de que as coisas estão uma droga. Porque ele já está acostumado com isso. Já é um caminho que já foi trilhado 500 mil vezes, ali a grama já nem cresce mais, a gente já vai sozinho, né? O novo caminho, o que acontece com o novo sempre? Ele é muito mais desafiador, eu não sei o que tem na próxima esquina. O que acontece quando a gente está caminhando numa trilha nova? Não tem trilha, na verdade, ainda, né? Ali não tem trilha. Nossa trilha já está desgastada, já está fácil. Eu vou de olhos fechados. Agora, se eu vou fazer um caminho novo onde não tem trilha ainda, se eu caminhar uma vez e passar uma semana sem caminhar ali, a grama já está crescendo de novo, os galhos já tomaram conta, está tudo igual como estava há uma semana atrás. Então, é muito fácil a gente ser sugado para trás. Só que esse caminho novo, como a gente está recém começando, a gente precisa ter constância. Ah, vai ser uma sensação de mentira nos primeiros momentos? Vai ser. Vai ser, e quando vier essa ideia de assim, eu estou mentindo para mim mesma, ok, estou mesmo. Eu não estou mentindo, eu estou me ensinando uma coisa que eu não sabia. Então, quando a gente está pronunciando palavras assim, de, por exemplo, eu já estou com saúde, eu já sou a saúde, eu já sou a abundância, eu já sou a prosperidade.
eu já sou autoconfiante, feliz. O corpo chega a fazer uma contração. Porque não é, ele não está coerente ainda com o corpo, o que eu estou falando. O meu corpo aprendeu muito já o outro caminho, da dor e do sofrimento. E então ele está viciado. É como um desmame de droga, por exemplo. Então não se assustem, porque o começo ele é bem assim e não tem problema nenhum. Todo mundo vai ser a mesma coisa. Mas aí, o que diferencia as pessoas que tomam a decisão? Essas pessoas que tomaram a decisão, elas vão seguir e vão conseguir chegar lá. Vão conseguir cruzar essa última onda, como eu falo. A gente, quando entra no mar, por exemplo, aquelas primeiras ondinhas mais fraquinhas, a gente vai indo, vai entendendo. Ah, isso aqui eu já consegui fazer, nananã, nananã. E aí faz uma meditaçãozinha um pouquinho mais leve, consegue falar umas frasezinhas legais, tá, tudo bem. Quando começa a chegar um pouquinho mais no fundo, a onda é um pouquinho mais alta. E se eu desisto, eu vou para o caminho antigo de novo. E o caminho novo vai crescer tudo de volta. E não pensem que... Às vezes eu ouço gente dizer, ah, não tem como evoluir. Tem sim. Tem sim. Eu posso parar no tempo aqui e até a encarnação seguinte não fazer mais nada. Porque vai crescer de novo a erva daninha. A gente tem que ir com persistência e consistência. O trabalho, se não tiver consistência, ele termina. A gente não vai aproveitar o que a gente fez, entende? A gente não vai aproveitar o que a gente fez. O que a gente fez cai no esquecimento, mas é um estalar de dedos. Cai no esquecimento e a gente vai se lembrar que começou a fazer esse trabalho 5 anos depois. E aí vai olhar lá para trás e diz, meu Deus, por que eu não segui? Aí não adianta mais. O arrependimento é outra coisa que é vazia, né? Vazio. Então, Rita, não te preocupa. Não te preocupa que é assim. Até que vai ter um momento em que vai dar um colapso. A gente vai colapsar, a gente vai chegar no lugar que a gente quer. Mas é por insistência. Ele mesmo fala aqui no livro que eu já li para vocês. Se não tiver continuidade, se não insistir com força, vai perecer. Então, pode falando, o teu corpo vai dar uma segurada, o ego vai te mostrar assim, não, para aí, vai mentir para outro, olha aqui, tá tudo na mesma. É assim, o ego, ele é resistente, ele é assim, e a gente não tem que dar ouvidos para ele. Aí ele vem cutucar assim, olha só, olha a mentirinha que te contaram, tá tudo igual. Isso é uma lorota. Não vai atrás, muda de curso. E aí ele distrai a gente para um outro lado. Daqui a pouco distrai para outro, daqui a pouco distrai para outro, e quando a gente pisca os olhos, passaram-se 10 anos. E a gente está, assim, buscando, primeiro, uma terapia que se chama tal, depois a gente vai para outra que se chama tal, e aí as amigas, olha só, mas agora eu descobri uma milagrosa. E aí a gente vai para aquela, e aparentemente nos primeiros dias parece milagrosa, daqui a pouco vê que não, porque tudo depende de nós. Não tem como ter um milagre. Todas as terapias que vocês conhecem na vida de vocês aqui, não importa se é uma terapia de mesa radiônica, se é barras de Axis, se é Ho'oponopono, o que vocês conhecem aí, tá? Toda terapia, ela é um remédio. Remédios são bons? São. Quando a gente está com uma dor, um Tilenol não alivia aquela dor? Alivia.
Quando está com febre, toma Novalgina, não baixa a febre? Baixa. A terapia é a mesma coisa, mas ela remedia, ela não vai curar. Porque vai chegar um momento em que a responsabilidade volta para nós. Então, ela vai funcionar por um tempo, porque eu acreditei muito nela, porque veio de uma amiga muito íntima e que ela me indicou, e com ela está funcionando por um tempo. Então, as pessoas vão buscando, Rita, recursos fora, e aí vão se distraindo. O ego vai fazendo que nem um ilusionista, mostrando uma coisinha aqui, a gente olha para cá, enquanto isso o mundo está indo aqui, ó. Então, quando a gente toma essa decisão e começa a pegar as rédeas e fazer isso que a gente está fazendo, os primeiros tempos é bem assim, até a gente passar por noites de escuridão. Vocês já devem ter ouvido vários termos assim, tem noites de escuridão, tem o rio do não sei o que lá, tem as noites das amarguras, tem várias coisas assim que é para mostrar para nós que tem um período que é um pouco mais desafiador, que é para pular aquela última onda que está lá com muita força até a gente cruzar toda a arrebentação e chegar num lugar de confiança. É como se fosse uma escada, a escada da confiança. Cada vez vai acontecendo uma coisinha e vai nos mostrando assim, ó, isso aqui me chamou a atenção. Eu acho que está chegando o momento em que eu vou me deparar com uma sincronicidade tão maravilhosa que eu não vou ter mais dúvida. E a partir daquilo ali é que a coisa começa. Como é que a gente vai confiar numa coisa que não aconteceu, que a gente não sabe se é? Quando a gente tem uma luz. É muito, muito mais raro alguém que busca sem ter tido uma dor. É muito raro alguém tomar uma decisão e cair para dentro de um estudo sem ter tido nada, sem ter sentido nada. Ah, do nada eu resolvi, porque eu sei lá, eu estou iluminada, então eu já vim assim. É mais raro. Vocês podem olhar aí várias pessoas que a gente conhece, por exemplo, Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Ele teve numa depressão tão profunda, estava à beira de um suicídio quando ele despertou. E começou a trazer para nós o ensinamento do poder do agora. Com Joseph Murphy, a mesma coisa, o poder do subconsciente. Essas pessoas que do nada ela abriram os olhos, vieram de um lugar muito escuro. E agora que a gente tomou essa decisão, e a gente não tomou porque a gente está super bem, maravilhosa. A gente tomou porque as coisas a gente quer modificar. A gente chega no ponto de dizer assim, não, tem que ter outro jeito. Deve ter outro jeito, como diz o Curso em Milagres. Precisa ter um jeito diferente, não é possível que eu tenha que carregar a cruz. Então, carregar a cruz é uma escolha nossa. Eu não tenho que carregar a cruz. Eu vim aqui para esse mundo, não foi para trabalhar, para formar família, para ter filhos e relacionamentos diversos. Não, eu vim para esse mundo para ser feliz. Eu vim para esse mundo para ter paz. Então, se eu não estou feliz e eu não estou em paz, eu não estou no caminho. As pessoas dizem assim, meu propósito é ser uma enfermeira, cuidar dos velhinhos, ser uma cuidadora, essa é o meu propósito de vida. Não, o propósito é tu ser feliz, em primeiro lugar. Consequentemente, tu vai ter o trabalho que tu tiver e tu vai fazer com toda alegria. E ali no trabalho, cada vez mais, a gente vai trabalhando o quê? A alegria.
em todos os momentos. Se alguma coisa está me tirando a minha alegria, ela está vindo do ego, ela não é verdadeira. Isso é um ponto final. Eu não estou me sentindo bem hoje. Respira e entrega essa sensação, porque ela não é verdadeira. É só uma interpretação minha. Que estou achando que isso aqui é um problema enorme. E quando eu cruzar isso aqui, eu vou ver que isso aqui foi a solução. Então, é ponto de vista. Aqueles que estão atrapalhados aí no mundo, que quanta gente a gente não vê que está feito um robô caminhando com o celular na mão, tropeçando, não abre o olho, não conversa. Quanta gente está trabalhando, ganhando rios de dinheiro, não é capaz de olhar para um irmão, estender uma mão, ver os problemas do mundo, ter um pouco de empatia. Essa questão do dinheiro também é uma coisa muito importante. Vem vindo umas coisas para eu falar, gente, mesmo que eu saia um pouquinho do tema. Eu acho que são coisas importantes do dia a dia para a gente aprender. A questão do dinheiro a gente tem que ter muito claro, assim, porque o dinheiro não tem culpa de nada, né? A gente vive nesse mundo e a gente precisa dele para viver, para sobreviver. Portanto, ele move o mundo. Ele move o mundo. Eu, para comer, eu preciso de dinheiro, né? Para eu ter uma casa, eu preciso de dinheiro. Para estudar, eu preciso de dinheiro. Para ter roupa, eu preciso de dinheiro. Mas as pessoas que, por exemplo, já vieram de famílias com muito dinheiro, ou que tiveram sorte e ganham rios de dinheiro nessa vida, e a gente pode ver muita gente assim, principalmente famosos e tudo mais, a grandíssima maioria, não vou falar todos, estão tão distraídos com as roupas que vão usar, com os procedimentos estéticos que vão fazer, com o corpo perfeito, com os carros, com os apartamentos, com as viagens, que esquecem de fazer um trabalho. Então, é fácil se distrair com o dinheiro, porque eu vou tapando todos os meus buracos com o dinheiro. E, aparentemente, eu estou muito feliz, porque eu posso comprar tudo que eu quero. Então, eu preencho todos esses vazios com o meu dinheiro. Eu compro aquele carro que eu quero, eu troco todo ano. Eu me mudo para lugares maravilhosos, eu faço a viagem que eu quiser, eu vou a restaurantes que eu quiser. Então, são pessoas que se distraem muito. Quanta gente a gente já ouviu falar que se separa, que está infeliz, que se suicida, porque tem muito dinheiro e ficou ali distraído. Passou uma vida inteira distraído. Agora, depois que a gente adquire a consciência, então agradeçam muitas vezes as dificuldades que vocês têm, porque é nesses momentos que a gente desperta. É nesses momentos que a gente começa a entrar no desespero e vai atrás de alguma coisa. E aí, é nesses momentos que a gente começa a entrar em contato com valores que realmente são importantes. E aí, se eu, a partir desse aprendizado, agora eu entendi que eu tenho que ser feliz, essa felicidade, esse reconhecimento de quem nós somos, em algum momento ele começa a transbordar. E nada vai nos faltar. Não quer dizer que a gente vai ser arquibilionário.
mas nada vai nos faltar e está tudo certo. Não importa de onde está vindo. A gente vai vendo que nada está nos faltando, a gente olha para os lados e diz, puxa, eu realmente, tudo que eu preciso eu tenho. Geralmente é nesses momentos que a gente olha e pensa assim, eu não tenho mais vontade de ter as coisas. Eu não tenho mais a necessidade de ir atrás. Porque esse vazio, a ansiedade é esse vazio, né? Essa necessidade de estar sempre indo, sempre se jogando. O corpo da gente faz assim para frente. Ele vai atrás, porque ele quer, ele precisa, ele precisa, ele precisa, ele precisa. Então, isso é importante, vocês saberem que são os primeiros passos que vocês estão dando. Então, não é uma enganação, vocês estão ensinando o ego. Vocês estão ensinando o ego, não. Vocês estão ensinando o corpo, né? Porque o ego não vai aprender, não quer aprender. O ego só quer esconder. Por isso a vulnerabilidade para o ego é um perigo. Por isso que eu digo para vocês, se exponham. Porque a vulnerabilidade para o ego é perigosíssima. Porque a gente vai descobrir todas as sombras. Vai se expor, vai expor a sombra. Porque a sombra nada mais é do que aquilo que está escondido, guardado. A gente não quer mostrar para ninguém. É aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Aquelas raivas que a gente guarda lá no fundo do poço, tem vontade de explodir e nega que tem raiva, nega que tem vergonha, nega que tem inveja. Tá tudo ali. É tudo nosso, todo mundo tem. Mas a gente nega. E quando a gente começa a expor, a dizer realmente, tá me subindo uma raiva aqui. Realmente eu fiquei com muita vergonha daquilo que eu falei. Tô me sentindo mal. Eu tô magoadíssima com a pessoa X. Apesar de que eu vou trabalhar tudo isso, eu preciso reconhecer, porque reconhecer é o primeiro passo. Eu tô com inveja da fulaninha tal, porque eu olho para a fulaninha, ela consegue as coisas e eu não. Então, para de olhar para a fulaninha. Ah, se eu vejo um vídeo e eu fico olhando a pessoa ali, ela é desenvolta, eu não consigo ser. Ela tem sei lá, um rosto melhor que o meu. A gente fica se comparando. Se isso está fazendo mal, se afasta. Porque se afastar das pessoas e das coisas que estão nos fazendo mal também é um remédio. Ah, é a solução? Ainda não. Mas se eu não tenho condições de estar ali, eu preciso me afastar primeiro. É um remédio. Vai curar tudo? Não vai. Por quê? Porque quando eu me afasto, eu vou me deparar com situações parecidas que eu vou ter que também lidar. Só vai mudar o corpo da pessoa que está chegando perto de mim, vai mudar a aparência, a situação, mas a complicação e o padrão é o mesmo. Mas, às vezes, mudando o corpo, que a gente já pegou ranço, já facilita para a gente se relacionar ali diferente, de forma diferente, né? Às vezes a gente pega um ranço de uma pessoa e aí a imagem dela já vem todo um significado, uma carga emocional por trás. Quando a gente se afasta dela, vem uma outra pessoa, faz a mesma coisa para nós, mas a gente não tem aquele mesmo significado, não tem aquela mesma carga de emoção com essa outra pessoa. Então a gente talvez consiga lidar melhor com a situação. Por isso que se afastar também é um remédio. Fala, Celinha. Carla, esse final de semana eu maratonei umas aulas nossas lá das primeiras aulas nossas do SEM. E aí eu vi algo muito interessante aqui, ó. Como escapar da escuridão? Escapar da escuridão envolve 2 estágios:
Primeiramente, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar. Esse passo, usualmente, acarreta medo. Segundo, o reconhecimento de que não há nada que queiras ocultar, ainda que pudesses. Esse passo traz o escapar do medo. Quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada, não só estarás disposto a entrar em comunhão, como também compreenderás a paz e a alegria. É bem isso aí. É a vulnerabilidade. Primeiro a gente reconhece, né, que tem toda essa escuridão e depois a gente decide, ó, eu não quero guardar mais nada. Essa aqui sou eu. Cheio de vergonhas, de 9 horas, de raivinhas, de maguinhas, né, de veneninhos que eu acho que eu estou dando para o outro e eu que estou tomando. De vícios emocionais, de defeitos, de tudo. Essa sou eu e pronto. Ok. E a partir de agora, eu vou começar a reconhecer quando essas coisas todas chegam no meu dia. E é o segundo passo, eu começar a entregar, sem medo. Às vezes, a gente diz assim, eu tô com uma inveja branca. Ora, tá com uma inveja danada da pessoa ali, toda bonitona, aparentemente num bom relacionamento, feliz e rica. É simples assim. Então, eu paro de me agredir olhando aquilo ali e vou fazer o meu trabalho interno, o meu silêncio. Eu vou buscar em mim. Porque corpo vai apodrecer daqui a um tempo. Essas pessoas que estão focadas somente no corpo, o que vocês acham que vai acontecer? Quando o corpício lindo e maravilhoso for para dentro do caixão junto com o nosso velho e desgastado. E aí? Então, é isso. Obrigada, Celinha. Bem legal, é isso mesmo. É o reconhecimento, depois a entrega. E aí os medos vão se afastando, vão se diluindo. Só que a gente sempre tem que entender, eu lembro assim que em algumas aulas que eu dava, algumas pessoas diziam assim para mim, tá, mas e aí o que eu faço na prática? Pratica? 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 Exercita, 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 não vai cair de mão beijada para ninguém. Ninguém. Não tem como. Não tem como pular de ano. Por mais que vocês olhem algumas pessoas que vocês conhecem, que fizeram a terapia tal e que, nossa, mudou a vida. Não, é só ilusão. Não tem como fazer isso. Então, a gente se despir é a melhor coisa que tem. Vão tirando tudo, vão se colocando expostas mesmo, vulneráveis. Reconheçam as suas coisas que vocês esconderam, porque quem esconde é a criança. E a criança não tinha condições de lidar. Hoje nós temos. Se nós sairmos da criança, né? A criança, ela vai botando para debaixo do tapete porque ela não tem força, ela não tem condições, ela não acordou ainda, está ali como criança. A Mirna não trouxe para nós hoje que ela fez uma birra, é bem isso, e a gente faz mesmo, e a gente não consegue lidar. E aí depois a gente vai para casa e pensa, meu Deus, como é que eu fiz isso? Pelo amor de Deus, que vergonha! O que vão pensar? O que vão dizer? Nada disso existe. Né? A gente não vai entrar nisso, mas isso aí é pura ilusão. Não tem nada disso. Ninguém vai pensar coisa nenhuma. Ninguém vai pensar coisa nenhuma.
Não voltem atrás para consertar nada. É só para frente. É só para frente que tem que andar. Ah, fez uma cacaca aqui, fez uma outra cacaca aqui, azar. Ai, que bom, eu reconheci que eu fiz a cacaca. Anda para frente com força. Não tenta consertar nada, porque isso aí é tiro no pé. Não vai ajudar. É uma forma de trazer para vocês culpa. E de andar para trás. Literalmente andar para trás. Então, valores de aproximação é isso. Não olhar para trás. E em nenhum momento se distrair. É para frente. É sempre para frente. E a gente tem que ir percebendo isso que eu falei para vocês no início da aula, a energia feminina, onde a gente abre para fazer um movimento de receber um pouco, de relaxar um pouco, de se permitir um pouco um descanso, uma leitura, e aí não fica muito tempo aqui, fecha e avança, e faz o que precisa ser feito. Porque aí a gente botando foco lá para frente, o que vai crescer é o que está na frente. Sempre repetindo coisas positivas. Acordem de manhã, aqui o Joe Dispenza falou para nós. Quando abrir os olhos de manhã, todo santo dia, a gente não começa já com as cobranças de eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu vou fazer isso. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, porque todas essas frases que a gente vai falando vão nos trazendo sensações que são lá do passado e vão nos deixando para baixo. Então a gente já levanta que é um sei lá o quê, vai dando até uma preguiça de levantar da cama, de tanta coisa que enfiou na cabeça que precisa fazer. Faz, assim que abrir o olho, só pensamentos positivos. Hoje o tempo vai estar maravilhoso. Hoje eu vou conseguir fazer tudo o que eu preciso fazer com a maior calma e alegria. Hoje eu vou buscar momentos de paz. Hoje isso, hoje aquilo, hoje vai ser tudo, já está tudo aqui. Eu já estou com a saúde aqui, ela só vai aparecer cada vez mais. Vão repetindo o que vier na mente. Só coisa boa. Veio uma reclamaçãozinha, porque a gente está viciado na reclamação. Veio uma reclamação, cancela. Ixi, cancela isso aqui. Não, não, não. Vou trocar essa reclamação aqui por uma outra coisa. Por um agradecimento qualquer, coloca no lugar. E vai fazendo isso, vai fazendo isso. De tarde, senta para almoçar, ao invés de pegar o telefone e já começar ali com a encheção de saco do dia, larga aquilo ali, deixa dentro da bolsa, respira, agradece o alimento, agradece aqueles momentos, aqueles minutos, respira, solta o corpo. É presença. Só que isso aí tem que ser constante. Porque esse é o novo normal. Esse é um caminho que a gente precisa ir lembrando. O problema é lembrar. Se vocês não lembram, botem o celular para lembrar. Ó, ele vai me tocar de meia hora para me lembrar de que eu tenho que ser feliz. Que eu não tenho que me preocupar com as coisas. De meia hora. Feliz. É isso. Ah, eu não estou feliz agora, então tem alguma coisa que tu está olhando através do ego e não do espírito feliz. Eu tenho que estar feliz. Ah, mas o meu astral hoje acordei com ranço. Não. Não existe isso. Modifica. Simples assim. Não alimenta o ranço. Não fica dizendo que, mas tem dias que é assim mesmo. Cada um tem o direito de ter um ranço um dia. Não, não tem, não. Eu não me dou esse direito, porque ninguém tem que aguentar o meu ranço. Nem eu mesma. Tem que reverter o quadro. E é assim que a gente tem que fazer todo santo dia. É reverter o quadro.
Fala, Mirna. Posso falar sobre o que aconteceu comigo hoje, cara? É assim, eu tenho uma área, né, de gourmet fora aqui da minha casa, e eu tenho a cozinha de dentro. Só que eu tive um problema no encanamento do gás, e aí eu tive que parar um pouquinho de usar o fogão da cozinha de dentro. Então, eu estou usando fora. E hoje eu comecei a usar o fogão, só que assim, o fogão de fora ele é industrial, né? Na área de churrasqueira e tal. E eu tinha que fazer um almoço com minha filha ia chegar. Então, o que começou a acontecer? Nós estamos na época do vento aqui, né? No estado de São Paulo, não sei se em todos os lugares aí, mas aqui está assim. E aí, o que aconteceu? Começou a ventar, e toda hora apagava o fogo. E aí eu comecei a falar, nossa, o vento, esse vento não para, eu olhava, ai meu Deus. Aí eu comecei a falar, não, espera aí, vamos trazer para a presença. E aí eu comecei a pensar, o que as pessoas estão falando, que eu estou ouvindo muito em relação ao vento esses dias. Nossa, que vento, porque além da vento, a seca, né, que nós estamos aqui na nossa região. Então, a poeira, assim, constante, uma poeira. Aí eu comecei a pensar, o que as pessoas estão falando sobre o vento? E eu comecei a trazer, o vento é ruim, o vento está trazendo poeira, o vento está apagando o fogo, porque toda hora eu apagava o fogo do fogão. E eu comecei a falar, não, espera aí, eu vou trazer para a minha presença agora. E aí eu comecei a olhar, olhei para cima, assim, eu vi aquele céu azul, e comecei, não, esse vento está levando sementes para outros lugares, esse vento, e comecei a mudar o foco do meu pensamento, pensando naquilo negativo. Do negativo, eu comecei a trazer para o positivo. E aí eu olhei para o céu, eu vi 2 pássaros enormes, assim, e eles estavam só planeando naquela corrente do vento. Mas foi uma cena, eu tinha era tanta emoção ali, que eu comecei a sair, parece que eu saía daquele, sabe, eu fiquei naquela presença. E falei, não, eu não vou lutar contra o que a natureza está fazendo, porque eu que estou num lugar aqui que não deveria estar cozinhando, porque é o momento que está ventando aqui. Então, eu trouxe aquilo como algo que eu não tinha que lutar contra. E eu trouxe para a minha presença. Eu trouxe daquilo que era negativo para o positivo daquele momento. E foi muito assim. Terminei, tá, gente? O almoço deu certo, apagava o fogo, eu não saí dali de perto, e deu tudo certo. Ela chegou no horário, almoçamos juntas, e foi uma experiência assim que se eu não tivesse nessa presença daquele momento, do agora, jamais eu teria visto aqueles 2 pássaros naquele céu deslumbrante azul. É isso que eu gostaria de falar para vocês, a experiência que eu passei hoje do que você está falando agora. Sim, é bem isso, é reverter os polos, né? Porque o que a gente está acostumado a reclamar? Ai, eu não acredito que hoje está chovendo. Eu e o meu marido, a gente ajuda a cuidar o netinho, né? Nosso netinho, de 4 anos. E como meu filho trabalha, minha nora também, a gente que leva ele no colégio, algumas vezes a gente busca, algumas vezes a gente passa a tarde com ele, porque não deu para levar, porque ele está um pouquinho resfriado, o nariz está correndo, aquelas coisas de criança. E aí, ontem, meu filho avisou, ó, pai e mãe, vou precisar de vocês amanhã à tarde, que o Benício não vai no colégio. E tá normal, só que aqui começou a chover e não para nunca, né? Uma chuvinha fininha de molhar bobo e não para. Aí o meu filho disse, eu busco vocês de carro para virem para cá, ou eu levo o Benício. Eu digo, meu filho, a gente não é de açúcar. Eu vou pegar uma sombrinha e vou até aí, vou tirar a criança de casa, já não vai no colégio para ficar em casa quietinho, e aí vai tirar a criança de casa, tá maluco? Então são coisas assim, se fosse outros momentos, sei lá atrás, há 20 anos atrás, eu tava, ai meu Deus, essa chuva não vai parar, não, como é que vai ser isso aí? Vamos pegar chuva, vamos pegar frio. Então, a gente tem esse hábito que precisa ser mudado. Tudo a gente tem que agradecer, não interessa, é um temporal, é um vento, às vezes apaga a luz, ventão aqui, eu moro num lugar completamente destapado,
E o vento aqui Santa Catarina corre, que é uma coisa absurda. De vez em quando vem uns tufões e ciclone, e é vento, e as coisas aqui na minha sacada voam tudo para o chão. E é isso, a vida é isso. Agora, o que adianta ficar reclamando o tempo inteiro? Reclamar vai trazer mais. Não acontece, às vezes, com a gente em casa, que a gente estraga uma máquina de lavar a roupa. A gente começa, mas que inferno, como é que eu vou fazer agora? E essa máquina, eu vou ficar sem lavar roupa, e a roupa vai acumular, e não sei mais o que, não sei mais o que lá, estraga outra coisa. Estraga o micro. Nossa, agora só me faltava essa, não tenho máquina, não tenho micro, como é que vai ser? Vai tomar um copo de leite com bolacha e pronto, tá bem feito. Umas coisas desnecessárias que a gente faz, sabe? Fala, Thaisinha. Eu escutei uma definição de reclamar tão interessante, que reclamar é clamar duas vezes, né? Então a gente está chamando duas vezes. Exatamente. Reclamar é reclamar é clamar duas vezes. É exatamente isso. A gente coloca energia ali. Agora, para mim, como eu faço esse trabalho há muitos anos, já aconteceram muitos milagres. Muitos, muitos. Uma vez, por exemplo, uma coisa bem boba, a pia do meu banheiro estava... Sabe quando a gente gira e pula por cima do corinho e ela abre de novo? Ela estava assim, ela dava aquela puladinha, porque se eu só fechasse, ela ficava pingando. Então, a gente tinha que dar aquela apertadinha para parar de pingar, só que chegou o momento que ela começou a pular, né? Passava do corinho. Aí eu larguei ela ali pingando, para não fazer isso de passar do corinho, larguei pingando e pensei assim, olha, Pia, eu até vou trocar esse corinho, mas eu quero primeiro te agradecer. Quantos anos eu te usei perfeita, sem pingar. E agora, a coitada da pia, da torneira, está desgastada, está dando uma pingadinha e eu estou reclamando? E todos os outros anos, 10 anos que eu fiquei usando ela sem dar um pingo, acreditem ou não, ela nunca mais pingou. Juro por Deus. Isso já me aconteceu em várias coisas, viu? Até um chuveiro que queimou e voltou a funcionar. Eu já contei isso para as alunas mais antigas. Então, assim, aquilo está ali destruído, agradeçam o tempo que serviu para vocês. Porque isso não conta? Só conta quando não está funcionando mais? Então, a gente tem que, para aprender, a gente tem que conseguir queimar todos os aparelhos para que a gente fique bem no desespero mesmo. Fala, Deninha. Tô falando em agradecer, né? Uma vez eu fui extrair um dente. Recente, depois que eu fiquei mais velha, os meus dentes ficaram difíceis de serem extraídos, ficaram lá presos, eu estava preso. Aí o dentista estava tentando extrair, cavucava, eu não conseguia, e o bicho preso. Ele vinha com o buticão e eu tentava puxar o bicho preso. Teve uma hora que eu falei para ele: não, peraí, só um momentinho. Aí conversei com o dente. Dente, muito obrigada por você ter me ajudado a vida toda, você me serviu tanto para eu mastigar meus alimentos e tal, mas agora chegou a hora de você descansar e tal, e me liberar, e me ajudar e tal. Eu conversei com o dente, sério. Aí eu falei pro dentista: agora você pode. Aí ele foi, tirou. Quando eu falo isso, a pessoa não acredita. Eu conversei com o dente, sério, agradeci, só que agora ele já estava danificado, né, que ele podia descansar, que ele já me serviu bastante, mas eu era muito grata e tal. Aí eu falei para o dentista: agora o senhor pode. Aí quando ele foi, rapidamente, ele conseguiu tirar. O homem olhou para minha cara.
É isso aí. Não é? Né? É bem isso, Andréia. E parece uma palhaçada, mas a gente vai ensinando a mente de novo. Porque a gente só reclama do nosso corpo, a gente reclama que a gente não enxerga, então todos os dias a gente pega o óculos, bota no rosto e diz assim, meu Deus, cada vez eu enxergo menos. O que vocês acham que vai acontecer com os olhos? A gente está fazendo uma hipnose, a gente está usando um efeito nocebo, a gente está fazendo uma hipnose inversa. Eu estou ensinando meu corpo a não enxergar mesmo. Eu tô com 58 anos, 57 anos, e tenho as minhas dificuldades visuais muito leves, porque eu tô trabalhando nisso já faz uns 3, 4 anos. Mas cada dia que eu acordo, eu digo, muito obrigada por eu enxergar cada vez mais. Porque vocês acham que se eu fizesse, nossa, não estou enxergando nada, porque esse celular aqui vou ter que botar uma letra grande, porque isso aqui está um horror, está cada vez pior. O que vocês acham que vai acontecer? Exatamente o que vocês estão dizendo. Então, vocês são exatamente a pessoa que vocês dizem que são. É essa pessoa que vocês vão ser. Essa que vocês repetem o tempo inteiro. Nossa, não estou ouvindo nada. Estou cada vez pior do ouvido. Estou cada vez com as minhas pernas mais duras. Estou cada vez mais velha. Olha só, estou cada vez mais pendurada. Meu cabelo está caindo horrores, está cada vez pior. Eu estou sempre... Gente, é isso que a gente é. Então, eu preciso alimentar o contrário. Fala, Thaisinha. Nossa, Carla, e eu me lembro do dia que você falou que você não ia mais usar óculos e você realmente não usa mais. Falei, nossa, tem que ser um trabalho mesmo, né? Mas eu ia comentar que eu estou fazendo de manhã meditação, acho que foi a Mirna até que colocou, do Joe Dispenza, que acho que é uma meditação que a gente faz de manhã. E a que você passa pra gente, eu faço à noite, né? E a que ela passou eu faço de manhã. E tem uma parte dessa meditação do Joe Dispenza que ele vai abençoando cada parte do corpo, e isso tem me ajudado muito, porque eu sempre reclamei muito da minha visão também. Aí tem uma parte que ele fala, né, abençoa meus olhos por ver, né, as coisas, abençoa minha garganta, meu estômago, e isso tem me ajudado demais a acreditar realmente, sabe, a acreditar no que eu tô ouvindo, a repetir. E nossa, agora que você comentou, eu achei incrível o que você falou. Eu não vou mais usar esses óculos e você nunca mais usou. Exatamente. Mas eu estou vendo ainda 100%? Não, mas eu estou persistindo. Porque eu sou persistente, porque eu sou consistente. E é isso que faz eu trazer as mudanças para a minha vida. Eu não fico reclamando, sentada e dizendo, mas e agora? E eu faço o quê com isso? Não, eu pego cada coisa que acontece, e às vezes acontecem coisas bem graves para mim, eu pego aquilo e digo assim, isso aqui vai servir para alguma coisa, porque não é à toa, eu sou filha de Deus e eu mereço tudo de bom. Se ainda não aconteceu, é porque eu ainda tenho um aprendizado aqui. Então, é isso que a gente tem que usar. O merecimento, ele vem, claro, todo mundo merece e ele vem, mas de acordo com o que a gente já fez. O merecimento não vem para todo mundo igual, vem de acordo com o que cada um já fez. Então, eu sou uma pessoa que levanto de manhã, já saio reclamando, me excomungando, que eu tô isso, eu tô aquilo, mas que é um saco o tempo, e o vento, e o frio. Quando tá frio é porque é o frio, quando tá calor é porque é o calor, é tudo ruim. Eu faço meia dúzia de vezes a meditação, eu não consigo fazer, eu desisto. Eu começo aqui a estudar num grupo que está todo mundo coeso, que está todo mundo com o mesmo propósito, vejo meia dúzia de aulas, desisto. É assim que as pessoas fazem. As pessoas não têm consistência e depois querem achar que a vida vai mudar, não vai.
essa é a decisão. A decisão é a persistência e a constância. A gente não sabe o momento do start. E não é para saber mesmo. Porque se a gente soubesse, a gente só fazia se a gente soubesse que ia dar certo. E uma das coisas que a gente tem que desenvolver aqui é a fé, é a confiança. Eu confio que em algum momento, no momento certo, aquilo vai transformar. Eu confio. Se não transformou ainda, é porque tem aprendizado no meio do caminho ali. Tem paciência para aprender. Tem persistência para aprender. Tem resiliência para aprender. Tem tolerância, compreensão e todas as coisas outras que tem para aprender. É como se eu desse para vocês uma receita de bolo que eu faço e vocês seguissem à risca e fizessem e não desse certo. Por quê? Vocês não têm todos os mesmos ingredientes. Tem muito ingrediente para a gente desenvolver. Então, uma das coisas é isso. Podem ver. Eu cansei de abrir grupos aqui, abrir turmas de mais de 30 pessoas, chegar no final do ano ter 10. Turmas pagas. Ter 6. A nossa turma do 100 está com 4 pessoas. As guerreiras. Não tem tempo ruim. Ali vai ter mudança, vai ter grandes mudanças. Já está tendo, né? Já teve, né? A gente já sabe. Então, é isso, é a consistência. Viu, Rita? Não... Como é que se diz? Não desiste. Confia. Tu vai ter vários aprendizados no caminho. Vai chegar um momento que vai dar aquela clareada e aquela paz num momento de meditação que o teu corpo está acreditando e está entrando em coerência com aquilo que tu acredita, que vai ser surpreendente. E depois tu vai nos contar. Assim como a Mirna teve essa experiência aí dos pássaros, dessa paz. Isso é tudo confirmação daquilo que a gente está trabalhando, né? Meninas, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram tirar de dúvida aí? Podem falar que eu estou só olhando aqui, podem levantar o dedo. Tem um capítulo lindo dele aqui, que é o capítulo 8, A Mente Quântica, que ele explica toda a parte de como descobriram, né, que tinha todas essas possibilidades energéticas de mudar a vida. Eu vou ler esse parágrafo aqui para vocês, ó, na página 204. Ele diz o seguinte: quando os físicos quânticos começaram a olhar para aspectos cada vez menores de um átomo, isso dentro de um estudo, né, como o que compõe o núcleo, quanto mais de perto olharam, menos distinto e claro o átomo ficou, até que enfim desapareceu por completo. Olha isso, gente. Quanto mais perto ele olhava para aquele átomo, mais o átomo desaparecia. Os átomos, dizem os físicos quânticos, parecem ser 99,99999% espaço vazio. Mas esse espaço não é realmente vazio. Na verdade, está cheio de energia. Por isso a energia é tão importante. Por isso que a energia do pensamento, das palavras, é que muda todo o jogo. Mas, mais especificamente, é composto por uma vasta gama de frequência de energia, de frequências de energia que formam uma espécie de campo invisível e interconectado de informações. Está tudo aqui, ó. Tudo aqui que vocês não estão enxergando, está tudo aqui. As informações todas. Portanto, se o átomo é
99,99999% de energia ou informação, isso significa que nosso universo conhecido e tudo o que nele existe, não importa o quão sólida a matéria possa nos parecer, são essencialmente energia e informação. Isso é um fato científico. Entenderam por que a gente, com a mente, a gente consegue criar algo na nossa vida? Porque a gente vai alimentando o campo energético, alimentando de informações, e em algum momento aquilo colapsa. Olha isso. No nível quântico subatômico, a matéria é de fato um fenômeno momentâneo. Está aqui no momento e então desaparece. Existe apenas como uma tendência, uma probabilidade ou possibilidade. No quantum não existem coisas físicas absolutas. Então, por isso a gente pode mudar a qualquer momento. É só treinar. E ter consistência no que está fazendo. E acreditar que vai mudar. Não tem, assim, possibilidade de vocês não acreditarem. Vocês têm que ter certeza. Eu estou falando para vocês. Eu fiz uma pia parar de pingar. Eu fiz um chuveiro queimado funcionar de novo. O meu marido faz reiki na máquina de lavar toda vez que ela me incomoda, porque às vezes eu estou ali com tempo para fazer aquelas coisas ali, e eu digo, amor, vai lá e faz um reiki na máquina. Ele vai lá, fica na máquina, aí ele mexe no botão, ela volta a funcionar. Sempre. Desde que eu era recém-casada, eu já estou quase 40 anos casada. Tá? E eu não estou inventando. Comecem a fazer que vocês vão ter a experiência de vocês. É simples assim. Não precisa acreditar em mim. Vocês têm que fazer. Tem uma coisa ali que parou de funcionar. Vai ali, conversa. Conversa, agradece o dente, agradece o joelho que bateu, mas funcionava tão bem, mas agora que machucou, você só se lembra do joelho que está machucado. E os outros 50 anos que ele funcionou, que foi uma maravilha. Por que reclama tanto, né? Então, isso aqui é bem isso. As possibilidades estão aí para nós. A gente só vai colapsar aquilo que a gente foca. E as coisas voltam a funcionar, porque é possível. É possível. E aí aqui vem o último apontamento que eu quero falar hoje, assim, para não ficar longo demais, já são 9h13, sobre o observador. Vocês já ouviram falar sobre o observador? Então, tudo existe enquanto possibilidade, né? Só vai acontecer, a gente só vai sintonizar naquele lugarzinho ali a partir da nossa observação. Como que está o observador de vocês? Inclusive, só falando assim rapidamente, não quero trazer esse assunto nessa aula, porque não é dessa aula, mas um curso em milagres, ele nas primeiras 50 lições, quando a gente treina, e quem tiver interesse lá no YouTube eu tenho 100 lições, as primeiras 50 é o treino do observador. A gente vai treinando esse observador para que ele mude do polo negativo para o polo positivo.
Então, as primeiras lições ali já falam nas coisas que a gente tem que olhar e tem que ir tirando aquele significado que fazia muito tempo que a gente estava dando sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo. Isso é um exercício ótimo. Essas lições, elas são ótimas para fazer isso. Elas ajudam muito a gente. Então, ele diz o seguinte, ó, o observador, né? Deixa eu ver onde é que ele começa a falar aqui. Ó, tá aqui. Página 204, bem no pé da página lá, o último parágrafo. Essa não foi a única descoberta estranha dos cientistas sobre o universo quântico. Eles também descobriram que quando observavam partículas de matéria subatômica, podiam afetar ou mudar o comportamento das partículas. Tá aqui. O motivo pelo qual as partículas vêm e vão o tempo inteiro é que todas elas, na verdade, existem simultaneamente, em uma variedade infinita de possibilidades ou probabilidades dentro do infinito e invisível campo de energia quântica. Eu quase não respirei mais. Então, está tudo aqui. As milhões e milhões, o oceano de possibilidades. Vai colapsar dependendo do foco que eu coloco e aonde eu coloco. Aonde eu estou sintonizando a minha energia. Fala, Rita. Carla, eu estava tentando treinar na meditação, por exemplo, algumas coisas, alguns problemas de saúde, né, que a gente tem. Por exemplo, tem refluxo, né? Então, eu fico tentando mentalizar essa parte aqui, mas você sabe, a gente não é da área de saúde, não conhece exatamente como é que é. Então, eu imagino que se a gente vê uma foto, alguma coisa de como é que acontece, né? No esôfago, aquela coisa toda, que a gente, não sei, se de repente se concentra mais para conversar com os órgãos da gente, né? O que você acha disso? Tá. É bom? Você acha que a imagem ajuda? Então, Rita, depende. Para alguns a imagem ajuda, mas eu vou te aconselhar a fazer o seguinte. Eu faço reiki, né? Eu falo de fazer reiki porque é uma palavra conhecida para todo mundo. Não importa o que é. Todos podem fazer. Para fazer reiki não precisa ser reikiana, tá? Isso tudo é uma balela para vender. Não precisa ser reikiana. Crianças fazem reiki. A primeira experiência que eu tive com reiki foi com meu filho, quando ele tinha 4 anos, que eu tive dor de cabeça, ele botou as mãos na minha cabeça, a dor foi embora. Então, qualquer um pode fazer. O que eu faço quando eu estou com uma dor ou quando eu estou com qualquer coisa? Eu faço o seguinte, Rita. Eu boto as mãos e me sento, pode ser até assim na mesa, até bom porque fica confortável, os braços ficam apoiados. E começo a fazer uma respiração e começo a prestar atenção na minha respiração para que o meu foco venha para mim, né? Quando o foco vem para a gente abre a possibilidade. Vai respirando ali com as tuas mãos, porque as mãos da gente é como se fosse um direcionamento, como se eu estivesse dando um direcionamento para a energia que eu quero colocar. Então, se eu estou com um problema no braço, eu boto a mão no braço, é como se eu conseguisse ter mais facilidade de direcionar a minha energia para aquele lugar. É um ponto que eu estou focando, entendeu? Então, tu pode botar as mãos aqui, por exemplo, e fazer nada demais. Não te preocupa com o que tem por dentro. Respira só e vai respirando e vai ordenando assim, que as células do meu corpo, elas são inteligentes e elas vão exatamente para o lugar que precisa ir. Elas vão me ajudar a clarear, tirar esse fogo, né, esse calor. Porque o que o refluxo, ele faz parte da nossa preocupação.
constante. Então, a gente tem uma insatisfação com o mundo, e aí aquilo ali não funciona como deveria. Então, muda a causa, não a consequência. O refluxo físico é uma consequência. Só que o problema dele está na causa, que é a tua mente preocupada. Então é ali que tem que movimentar, não precisa te preocupar com foto ou com detalhes da anatomia. Te preocupa na mente. É a mente que precisa suavizar, soltar a preocupação. Eu estou colocando coisas antes do que deveria no lugar que não precisa ainda. Tá bom. E vai respirando, e vai entregando, e vai fazendo aquilo que na hora, quando a gente está muito conectada com o presente, a gente tem insights do que a gente precisa fazer. Não te preocupa com regra nenhuma. Tudo é válido. É como funciona para cada um. Tudo é válido. Bota tuas mãos, pede uma ajuda para quem estiver disponível, espiritualmente falando. Se precisar fazer algumas coisas físicas, como um remédio temporário, não tomar café, comer alimentos mais leves, faz também, porque o que a gente tem que entender, gente, que é muito importante, as coisas não são só nós que acreditamos, a humanidade acredita que o café faz mal para o refluxo, entende? Então não adianta eu pensar assim, não, mas eu vou trabalhar na minha mente que o café tá tudo ok, não tem problema nenhum, porque o alimento não tem problema para o corpo, o que tem problema é a mente pensando que tem problema, entendeu? Só que não é só a nossa mente, a mente minha, é a da Thaís, é a da Célia, todas unidas no inconsciente coletivo, têm crença de que o alimento precisa ser mudado para que o corpo se sinta melhor. Então, faz essas mudanças também, né? Mas, enquanto meditação, faz aquilo que tu tiver vontade. Qualquer coisa vai funcionar quando a gente entrega com o coração, com amor, com dedicação, com persistência. Qualquer coisa vai funcionar. Pode ter certeza disso. Andréinha, diga, querida. Para você não esquecer de dizer aí os florais da Autonomia, tá? Tá. Vou só ler mais esse restinho do observador, que é bem importante. Se eu me esquecer, não deixa eu apagar aqui antes de falar. Me chama de novo. Ó, isso aqui a gente falou o dia inteiro, a noite inteira agora. Ó, apenas quando um observador foca a atenção em qualquer localização de qualquer elétron, é que esse fato aparece naquele local. Então, aí, ó, mais uma dica. Só fica aqui, porque só o fato de tu estar com as mãos aqui, o teu corpo já está entendendo, é para cá que precisa vir ajuda. Né? Foca na luz, foca em coisas geladas. E entrega, pede ajuda para tu. Pede clareza para que nos próximos dias tu consiga entender como é que tu pode fazer para melhorar. E fica observando os sinais também. Fica atenta, né? Desvie o olhar e a matéria subatômica desaparece de volta na energia. Esse é o observador. Quando a gente para de focar ali e dizer que droga isso aqui, que droga essa porcaria, porque isso aqui tá me deixando na mão, e agora como é que eu faço? A minha roupa vai acumular, e nananã, e nananã, e nananã. Eu posso criar algo pior. Agora, desfoca daquilo ali, que aquilo pode desaparecer.
Portanto, de acordo com esse efeito, entre aspas, do observador, a matéria física não pode existir ou se manifestar até que a observemos, até que a percebamos e prestemos atenção nela. Tá? Tá bom para vocês? Sua mente pode se tornar matéria, isto é, você pode tornar sua mente matéria. Então, aquilo que a gente pensa chega aqui em forma de matéria. Para vocês verem o perigo que é a nossa mente. Essa mente, vou só até aqui, tá? Depois eu passo ali os florais para vocês e a gente já encerra. Essa mente que está doente, porque está cheia de crenças velhas, que não funcionam mais hoje, que são vindas lá de não sei quem, que chega em nós e a gente ainda acredita e ainda faz, essa mente doente, cheia de carências sobre os instintos de autopreservação, querendo guardar tudo para si, porque pode terminar, instinto sexual, que é esse instinto que ele está sempre reagindo às coisas, ou o instinto social, que é esse que sente falta das pessoas, que está sempre querendo fazer reuniões. Esses 3 instintos carentes estão doentes, então a nossa mente é formada pelas crenças e instintos carentes. Essa mente não vai nos curar, porque foi ela que trouxe o problema. Ela que desencadeou o problema físico. Essa mente não tem como nos curar. Essa mente está cheia de medos. Ela está muito doente. Então, o que eu preciso fazer? Dar oportunidade para essa mente limpar. Como é que eu faço isso? Meditando, entregando. E aí, Rita, não precisa te preocupar, porque viu como a gente já tem uma preocupação em fazer a coisa certa? Isso aí também é uma crença. O que a gente precisa fazer? Esvaziar. Eu não quero fazer a coisa certa porque eu nem sei qual é a coisa certa. Eu vou entregar para dar oportunidade para sintonizar melhor, num lugar melhor. E aí a gente vai treinando isso, treinando a meditação, entregando, abrindo o coração. Mais uma vez, eu deixei ali para vocês uma meditação dos chakras, que ela é bem boa, porque ela vai trabalhar esses 8 centros de energia, que são os chakras, né, os 8 chakras, os 7 físicos e mais um etérico aqui. E ela está bem gostosa, ela é leve, ela é rápida, então para fazer assim, pode ser de manhã, pode ser o horário que vocês quiserem, às vezes até ao meio-dia, come uma coisinha ali, faz essa meditação, porque ela faz um equilíbrio nos chakras também, ela ajuda. E ao mesmo tempo, ela vai trabalhando o treino da nossa mente para que ela se torne mais plástica, mais flexível. E aí, nesses momentos, por exemplo, como é bom quando vocês participam, vocês me dão tanta matéria. Nesses momentos que a Rita estava mais preocupada em ver a anatomia aqui, ela vai ver que não precisa se preocupar. Para ver como ela já tem uma preocupação ali com acertar, entende? Soltem tudo, qualquer coisa ajuda. Qualquer coisa que a gente faz, assim, que a gente entrega, que a gente faz com consciência, com dedicação,
com persistência, ajuda, vai ajudar, podem ter certeza que vai ajudar. Aí lembra sempre disso, deu uma coisinha ali, bota as mãos, chama a presença, pede ajuda, vai, ó, meu corpo ajuda nisso aqui, a minha mente vai direcionar todas as minhas células para que isso aqui se resolva, e vai resolver. Eu já estou bem. Eu já não tenho nada ali, como eu pensava que tinha. Mas as crenças vêm e te convencem de novo. No dia seguinte vai comer um pão, começa com a azia de novo. Ai, o pão dá azia, não tem nada que ver com o pão. Larga o pão, solta o pão da cabeça. Não tem a ver com o pão. Em algum momento eu comi um pão, eu não estava legal e o pão me deu azia. A partir dali eu consegui fazer o inferno da minha vida colocando na mente que o pão faz mal. Então, façam as coisas com leveza, tá? Ó, eu separei os florais assim, eu separei só 4 que eu achei assim que tem a ver com a aula de hoje. O primeiro é o Centauri. O Centauri é aquele da pessoa que não sabe dizer não. Todo mundo monta, todo mundo faz gato e sapato, aproveita, né? Só que o todo mundo não tem culpa, porque não existe todo mundo ali, como a gente aprende no SEM. O problema sou eu. Então, eu preciso entender que eu tenho que olhar para mim e me posicionar. Quando eu precisar dizer não, eu vou dizer um não amoroso, mas eu vou dizer, né? Se eu negar para o outro, eu estou fazendo um benefício para mim. Centauri. Agrimone, que é um floral fantástico, porque é o floral das máscaras. Então, é a hiena, né? Tá ali toda estrupiada comendo carne podre e dando risada. Então, o agrimone, ele tira da gente as máscaras, ele faz com que a gente se depare com a verdade. Esse floral tem que ter uma certa atenção, porque ele é bem intenso, digamos assim. Se vocês forem usar um floral assim, avisem as pessoas do convívio, ó, eu estou tomando uma coisinha, já estou avisando que eu posso dar uma resposta um pouco atravessada, talvez, ou não, mas me entenda que eu estou só fazendo um trabalho e eu posso dar uma deslizada aí. Ele pode trazer também alguma coisa física, mas também pode não, mas só para vocês ficarem atentos, a gente também não tem que colocar a crença de que todo floral vai dar uma coisa, né? Isso aí também é outra crença, às vezes dá, às vezes não dá. Outro floral bom é o Wild Rose. W-I-L-D-R-O-S-E. Wild Rose. Esse floral é o floral do amor próprio. Esse floral é a rosa. Cada pétala da rosa tem um coração. Então, esse floral, ele trabalha muito a nossa consciência de que primeiro nós, depois que a gente arruma a nossa casa, as nossas coisas, a gente vai abrir um espacinho quando tiver condições para o coleguinha, tá? Sem culpa. E outro floral que eu coloquei aqui é o Elme, que o Elme é o Atlas, né, que carrega o mundo nas costas, aquela que quer fazer tudo por todos. Não, pode deixar que eu faço, não preciso de ajuda, deixa que eu faço tudo isso aqui, eu quero fazer a melhor comida, a melhor sobremesa, e pode ir embora que eu que vou lavar a louça. Sabe aquela coisa assim da pessoa submissa que acha que o outro só vai amar se fizer a melhor comida, a melhor sobremesa e lavar a louça e não pedir nada? Você pode soletrar? Elme é E-L-M. E-L-M. Elme. Essa pessoa geralmente tem muita dor.
tem dor nos ombros, porque é literalmente carregar um atlas nas costas. Tem dor nos ombros, no pescoço, nas costas. Porque, às vezes, ela não precisa nada daquilo. Ela acha que precisa carregar tudo aquilo, mas não precisa. Pode dividir, pode se abrir, pode reconhecer que está cansada, reconhecer que tem que se recolher um pouquinho para dar uma descansada e que ninguém vai levar a mal. Esse é o Elme. Ok? Então, eu trouxe aqui esses 4 porque eu acho que eles são bem específicos para esse tipo de somatização dessas doenças autoimunes. Quando a gente fica querendo fazer tudo pelo outro, o sentimento do outro importa muito mais do que o meu. Não, eu aguento, eu sou forte. Que forte nada. A gente tem direito de descansar, a gente tem direito de parar, a gente tem direito de chorar, a gente tem direito de errar, sem problema nenhum. A coisa tem que ser mais leve, né? Então tá, meninas. Já coloquei no grupo ali a meditação para vocês, a gente tomou cuidado de colocar as propagandinhas, porque é obrigatória a propaganda, não tem o que fazer para poder dar conteúdo gratuito, né? Então, tá ali bem no início, enquanto vocês fazem as respirações ali, vão se acomodando, né? Botem o peito bem para frente, não esqueçam disso, soltem o ombro bem para trás. E aí, quando começar, vocês já estão prontas para fazer, tá? Mais alguma coisa que faltou aí? Senão nos despedimos aqui.